pessoal, tudo bom com vocês? Tia Marcelene mais uma vez aqui para a gente dar início às nossas aulas, tá certo? Vamos começar, como sempre, com a nossa oração, tá bom? Então vamos lá. Querido Papai do Céu, obrigada por mais um dia, pela minha vida, pela minha família, pela minha escola, pelos meus coleguinhas, pela minha professora e por tudo que tem nos concedido. Dai-nos uma boa aula. Amém. Como nós ainda estamos em clima de São João, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as comidas típicas de São João, antes de dar início à nossa aula. Nas outras aulas a gente costuma cantar. E hoje eu vou tentar fazer algumas adivinhas, tá certo? Então, vamos ver. No São João sempre são feitas sempre brincadeiras, né? Algumas brincadeiras, por exemplo. Eu vou tentar dizer mais ou menos qual seria a brincadeira e vocês vão tentar adivinhar em casa, tá certo? Vamos supor. A brincadeira costuma tentar fisgar alguma coisa. E quando fisgar, você pode ganhar um prêmio. Aí tem o nome dessa brincadeira. Como é o nome dessa brincadeira? 3 segundos. 1, 2, 3. Acertou quem falou pescaria, tá bom? Mas tem outra brincadeira também, no São João. Tem uma brincadeirinha que a gente costuma vendar os olhos da pessoa e a pessoa tenta colocar uma parte do corpo de algum animal. Quem tenta lembrar qual é essa brincadeira? 3 segundos. 1, 2, 3. Acertou quem pensou em colocar o rabo no burro. Essas são algumas brincadeiras que são sempre feitas no São João para animar a festa, tá certo? E se vocês recordarem, o ano passado nós fizemos isso na quadra, com outras séries maiores, né? Fizemos brincadeira de pescaria, colocar o rabo no burro, teve várias outras diversões, argolas, um monte de coisas, barracas de maçã de amor. Então agora vamos dar início à nossa aula. Na nossa aula de hoje de ciências, a tia Marcelene vai explicar o assunto que vocês vão fazer, a atividade de casa, tá certo? Na aula passada a gente falou sobre as plantas. Falamos sobre a folha e as suas funções, que a folha tem a função de respiração, transpiração, fotossíntese, né? E aí no livro ficou como nutrientes, tá certo? No lugar de transpiração. A gente sabe que a planta respira pela folha, através da folha ela realiza a fotossíntese, que é fabricar o seu próprio alimento. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre outra parte da planta, tá certo? Ou seja, na página 214 está falando sobre reprodução das plantas. Pois é, se a planta é um ser vivo, se ela nasce e cresce, ela também se reproduz, depois envelhece e morre. Então, a parte da planta que é responsável pela reprodução é uma das partes mais belas da planta, a flor. Pois é, a flor é responsável pela reprodução das plantas. Possuem flores que possuem os dois órgãos, o masculino e o feminino. E existem flores que só têm o órgão feminino. Por exemplo, essa flor só possui o órgão feminino, que é chamado de gineceu, que está lá dentro, que é o ovário da flor. O órgão masculino, que é o androceu, é aquele talinho que costuma sair de dentro da flor e que tem os grãozinhos amarelos, chamados grãos de pólen. Então, as flores que têm esse talinho saindo para fora é o órgão masculino da flor. Essa aqui, no caso, não tem o órgão masculino, ela só tem o órgão feminino. Como eu já falei, algumas flores podem trazer os dois órgãos, tá certo? Como vocês podem ver aqui, olha, nesse desenho do livro de vocês, olha, a estrutura de uma flor. Tá mostrando onde fica o órgão feminino, que é o gineceu, tá certo? E o órgão masculino, como acontece esse desenvolvimento da planta. Por exemplo, as plantas elas podem se desenvolver de maneiras diferentes, certo? Elas podem se desenvolver tanto a partir das sementes, como da reprodução vegetativa. Das sementes, elas precisam germinar. E o que é a germinação? A germinação é o processo de desenvolvimento da semente para se transformar numa nova planta. Por isso que eu coloquei aqui um vasinho, algumas sementes de feijão e um pedaço de algodão, para a gente acompanhar o processo de germinação. É fácil para vocês fazerem em casa também, que vocês já fizeram outras vezes. Coloca o algodão
dentro do recipiente, tá certo? Eu vou colocar até bastante algodão aqui, tá bom? Deixa ele um pouco úmido com água. Deixa ele úmido, não deixa cheio de água. Apenas umedece o algodão. Deixa ele bem úmido, tá certo? E coloque as sementes do feijão. Vou colocar aqui algumas sementes do feijão, tá certo? Pronto. Eu vou deixar passar alguns dias para a gente ver o processo de germinação do feijão. Quando ele começar a germinar, a tia vai mostrar aqui na próxima aula, tá certo? Então, essa é uma das maneiras da planta se desenvolver, através do processo da germinação, tá bom? Já a reprodução vegetativa é quando a gente pega um galho de alguma planta e coloca no outro recipiente já com areia e água, e ela se desenvolve. Ou seja, o desenvolvimento da planta por semente e o desenvolvimento da planta através de mudas, né? Da muda de uma planta. No livro de vocês tem como reprodução vegetativa, tá certo? Mas é a mesma coisa de se reproduzir por muda. No caso, essa planta aqui é uma comigo ninguém pode. Ela é uma planta venenosa. Não é recomendado que tenha em casa quando se tem crianças, para não colocar na boca, tá certo? Mas essa é um tipo de planta que se desenvolve através de muda ou da reprodução vegetativa. Se tirar um galho dessa planta e colocar em um caqueiro com os elementos apropriados, terra, água, luz do sol, ela vai se desenvolver, tá certo? Então aqui nós estamos falando na página 215 sobre polinização. O que é a polinização? A polinização é o transporte dos grãos de pólen de uma flor para outra. O que seriam esses grãos de pólen? Um pozinho amarelinho que costuma ter em algumas flores. Essa não tem. Essa flor, no caso, ela vai aguardar que algum elemento da natureza traga esse pólen para dentro dela e ela possa, então, se reproduzir. Mas como isso acontece? A polinização ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Por exemplo, existem alguns animais que ajudam na polinização dessas flores. As abelhas, o beija-flor, todo beija-flor gosta de ir de flor em flor para tirar o néctar. Então, à medida que ele passa de flor em flor, quando ele passa numa flor que tem os dois órgãos, o masculino e o feminino, ele costuma se sujar de pólen nas suas penas. E quando ele passa para uma flor que não tem o órgão masculino, ele acaba deixando esse pólen nessa flor sem querer. É chamado de polinização indireta. E aí o que acontece? Ela vai se reproduzir, né? Ela vai fecundar, né? Quando são aquelas flores que dão frutos, essa flor não dá fruto. Mas quando é uma planta que dá fruto, a flor vai murchar e vai cair. E o que vai ficar no lugar da flor é justamente já o fruto se desenvolvendo, tá certo? A dispersão que acontece também é um tipo de polinização, que também está falando aqui que as sementes, por exemplo, a semente de uma goiaba, a semente de uma laranja, a semente de um mamão, pode ser solta na natureza com a ajuda de animais sem eles quererem. Por exemplo, um passarinho, ele pode bicar e comer os caroços de uma goiaba. À medida que ele vai voar por aí afora, vai chegar um momento que ele vai fazer cocô. No cocô dele, vai sair as sementes que ele comeu. E essas sementes serão jogadas em algum lugar pelas fezes dele. Aí é chamado de dispersão. Essa semente que caiu junto com as fezes, ali naquele local, se ela tiver condições apropriadas, ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta, tá certo? Sobre isso que está falando. Aqui também fala, nessa página, sobre estratégias de polinização. Está falando assim: você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? A gente sabe que tem flores enormes. Essa daqui mesmo, olha, que está no livro de vocês, ela pode pesar 10 quilos. Agora, ela não é uma flor cheirosa. Ela é muito fedorenta, tá certo? Por quê? Aí aqui diz, olha, a
raflésia produz um cheiro de carne podre que atrai moscas, as quais auxiliam na polinização da planta. Então, alguns insetos gostam do mau cheiro. Essa flor, como exala esse mau cheiro, atrai esses insetos e eles acabam ajudando na polinização e na fecundação dessa planta. Como? Trazendo no seu corpo alguns grãos de pólen, tá certo? Então, gente, essa atividade que vocês, esse assunto que a gente acabou de explicar, vocês vão responder a página 217 e a página 218 do livro, tá certo? Então, nós falamos sobre a reprodução da planta. Quem é responsável pela reprodução é a flor, que tem flores que possuem os dois órgãos ou não. Pode possuir o órgão masculino e feminino, uma única flor, ou possui só o órgão feminino, tá certo? Também nós falamos sobre as diferentes formas de desenvolvimento da planta, através da germinação de sementes ou através da reprodução vegetativa, que é chamado de muda, tá certo? Falamos também sobre a polinização, né, que é o processo de levar o grão de pólen de uma flor para a outra, para que haja a fecundação, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, leia novamente o assunto, tá certo? E respondam a atividade. E na próxima aula, a gente vai ver como vai ficar os nossos feijões na germinação e vamos fazer a correção da nossa atividade, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.